Outro dia eu estava conversando com um amigo sobre o quão é difícil para gente que é leitor achar um livro com um autor brasileiro que use as referências, eu acho que eu posso colocar assim, aqui do Brasil. Eu falo referências no contexto de ambientação, no contexto de nome de personagens. Eu entendo, né, quando é o caso de uma alta fantasia, de ser totalmente diferente a ambientação, porque, claro, dito o próprio gênero, né, alta fantasia, é um mundo que não existe. Mas, até quando é baixa fantasia, a pessoa às vezes não optar, eu acho que eu posso colocar assim, por utilizar elementos brasileiros, ok, mas qual é a necessidade de um autor colocar nome gringo tipo, em vez de colocar Maria, coloca Mariah, coloca Richard. Gente, tem nomes brasileiros muito bons que dá pra colocar em livros. Então, pra que isso? E o que eu, no mesmo seguinte, ou melhor, no segundo seguinte, eu percebi que existe uma autora brasileira que escreve livros muito bons, que eu, no caso que eu tô falando, né, já tá até no título desse vídeo, é a Carla Madeira. E eu pensei, gente, ela tem livros muito bons, com ambientação. Não vou dizer, alguns, na verdade, não tem nem cidade, não é citado nem a cidade, né? Mas dá pra gente entender que é uma ambientação local aqui do Brasil, não fora. As histórias que ela traz são todas histórias que pode acontecer com qualquer pessoa, independente de qual planeta ela está, ótimo. Mas de qual parte do mundo que ela está, mas a gente vê bem refletido as raízes, eu acho que eu posso colocar assim, aqui do Brasil. Parabéns! Bom, assim, Gi, muitos parabéns! E hoje eu vim aqui fazer o meu ranking, né, dos top 3 livros dela que eu já li. E eu adianto que, assim, eles têm uma carga, uma escrita. A escrita, na verdade, é fluida, mas o tema é bem denso, é bem pesado. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Carla Madeira, além de ser autora, ela é jornalista, ela nasceu em Belo Horizonte e o seu primeiro livro foi publicado pela editora Record, Tudo é Rio, em 2021. Em Tudo é Rio é narrada a conturbada vida da Dalva e do Venâncio, um casal, né? Que acontece uma tragédia, eu já adianto para vocês, uma tragédia com o filho do casal por culpa do Venâncio, que destabiliza totalmente o casamento. Totalmente mesmo. É uma coisa muito pesada que acontece com o filho deles. Eu fiquei abismado com isso. E agora eu não me lembro se foi antes da tragédia ou depois da tragédia. Mas em uma dessas partes da história, a Carla traz pra gente o passado dos dois. Separados, no caso, né? Trazendo mais informações sobre o passado deles na infância, né? Os traumas que eles viveram na infância e como isso refletiu na vida adulta deles. E assim, depois que o Venâncio acaba fazendo essa merda, né, com o filho deles, e a Dalva, com total razão, né? Eu não quero nem saber mais do Venâncio, eu não quero nem mais olhar na cara dele. O Venâncio começa a dar corda pra Lucy. Lucy é uma terceira personagem que é contada aqui na história. Ela praticamente... Como que eu posso dizer? Ela é uma prostituta, tá? Isso é bem explícito que ela é. Ela é tida como a meretriz, vamos colocar assim, né? Mais bem requisitada, mais seleta da cidade. Como eu disse, esse é um dos livros dela que ela não fala qual cidade é narrado, mas dá-se a entender que a ambientação é brazuca, é brasileira. Então, a Lucy, ela é o tipo de prostituta que ela escolhe qual cliente ela vai atender, sabe? De tão bem requisitada, de tão bem vista ela é. Então, antes dessa tragédia acontecer, né,
a Lucy vivia dando em cima do Venâncio e o Venâncio não queria ela, porque ele era fiel à mulher, ele só tinha olhos para a mulher e tudo mais. Então, depois dessa tragédia, ele acaba procurando ela. E, se eu não me engano, até antes da tragédia e depois da tragédia, com o Venâncio já procurando a Lucy fica infernizando a vida da Dalva, sabe? Xingando ela quando vê na rua, quando ela precisa passar perto ali do bordel. Então, é bem pesada essa parte, é bem conturbado. Você me entende? Entendeu? Eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu sou uma embalagem. Eu trabalho com imagem. Ah, e também, do mesmo modo como o da Alva e do Venâncio, é contada também a história da Lucy. Como ela chegou ao ponto de ter que virar uma prostituta para poder sobreviver. A história dela também... Na verdade, a história dos três, a infância dos três, é bem pesada. Então, ver isso refletido na personalidade deles, não no futuro, né? Mas na vida adulta, é sim... Você pensa, poderia ir para outro caminho? O Rio poderia seguir um outro percurso? Poderia, mas não foi bem assim que aconteceu. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, assim, entre o passado dos personagens, entre os traumas deles, o futuro, o que eles estão fazendo, né? Porque cada capítulo meio que narrando o ponto de vista de cada personagem, ele é muito fluido. A leitura de Todo Rio, além de ser fluida, ela é densa e a Carla consegue entrar pelas entranhas dos sentimentos. E quando eu digo dos sentimentos, é do sentimento de aflição, do sentimento fofo, do sentimento de tesão, porque tem uma parte que é bem quente, sabe? Então, ela consegue fluir como se fosse um rio mesmo sobre esses sentimentos, entre os sentimentos, de uma maestria que, quando eu terminei de ler ele, eu falei, gente, eu quero ler de novo. Eu tive a vontade de terminar de ler ele e ler ele de novo. Ele é muito bom. E ele é curto, ele tem umas 210 páginas, se eu não me engano, sabe? Então, assim, é incrível. O final dele é surpreendente. Eu tenho que deixar já alertado aqui para quem for procurar ler esse livro, que ele a parte pesada dele tem relação com agressão física e psicológica, sabe? Então, não vai pegar Todo Rio achando que é um romance fofinho, não, porque tá bem longe disso. Bem longe. Mas, assim, por fluir nesses sentimentos de uma maneira tão linda, tão intensa e tão sagaz que a Carla conseguiu trazer nesse livro, sem sombra de dúvida, Todo Rio fica em primeiro lugar nessa minha lista. Não quero ir pro inferno. Você vai sim. Antes de continuar, eu só quero dar um toque de que geralmente as pessoas quando fazem ranking, elas pegam do menor pro maior. Só que eu pensei, por que não fazer o contrário? Por que já não mostrar o primeiro lugar e deixar a expectativa para qual que é o segundo e o terceiro mais pra frente? Então, esse vídeo vai seguir esse formato, tá ok? Então, bora pro segundo lugar. Então tá bom. Então tá. E pro segundo lugar eu coloquei A Natureza da Mordida. Esse é um lançamento mais recente da Carla, se eu não me engano, foi em... Deixa eu dar uma colinha aqui. Ano passado, 2022. Ele vai trazer a história de duas personagens. A Bia, tá, não tô pronunciando errado não, é assim mesmo que pronuncia. Ela é uma psicanalista aposentada. E da Olivia. Olivia é uma repórter. Repórter não, desculpa, jornalista. Elas se encontram no acaso num sebo, né? Só que não é bem no sebo. É como se a ambientação que ela narra pra gente é como se tivesse mesinhas, sabe? Do lado de fora do sebo, onde as pessoas podem pegar o livro e já começar a ler ali do lado de fora, né? Então, elas se encontram, elas se esbarram, né? E se encontram nessas cadeiras. A história toda é narrada pelos dois pontos de vista. Ora, ponto de vista da Bia, ora, ponto de vista da Olivia. Então, no começo eu fiquei um pouco confuso porque eu não conseguia entender quem estava narrando o que, quem estava contando a história, sabe? Então,
Foi a questão de, eu acho que, se eu não me engano, no 3º ou 4º capítulo, eu já comecei a entender melhor as histórias, já consegui distinguir cada uma das personagens e a leitura foi indo mais fluida. Onde é que eu tô? E quando eu digo que a leitura foi fluida, sim, a leitura, por um certo modo, ela foi fluida. Não estou muito equivocada nessa parte minha, não, que eu estou pensando aqui. Mas, ao mesmo tempo, ela foi um pouco lenta. Eu acho que eu posso colocar assim. Porque eu demorei um pouco mais de tempo para ler esse livro do que eu esperava, mas é por causa da carga que ele traz, dos segredos que ele traz. Tanto a Bia quanto a Olivia, elas têm segredos muito pesados. E no começo do livro dá-se a entender que são segredos muito enraizados. Então, ela vai desenvolvendo, a autora vai desenvolvendo todos os outros pormenores, sabe? Todas as outras, os outros parâmetros, para quando for te contar o segredo, você entender perfeitamente o porquê que elas estavam escondendo aquilo. Ai, eu não digo. E quando eu cheguei nessa parte, eu fiquei, sabe? Assim, porque me pegou de guarda baixa. Ela, do nada, você vai pegando essas nuances, vai entendendo, vai fechando o cerco, né? Aí quando você vê do nada, pum, tá ali, ela revela o que ela estava escondendo. Então, eu fiquei meio que desse jeito aqui que eu tô olhando pra câmera agora. E nessa da Carla trazer pra gente, aproximar a gente do segredo, a gente vê que as personagens, assim, elas se veem encurraladas de uma tal modo que elas sabem que elas não têm como esconder. Que a verdade está literalmente ali, na cara delas, que elas aqui não querem ver. E que não adianta elas inventarem história, ou florear alguma coisa, ou até se distanciar das pessoas para poder, enfim, fugir, sabe, da realidade. A realidade está ali, não adianta, não tem o que fazer, não tem para onde correr. Ou você enfrenta, ou você enfrenta. Então, assim como em Tudo é Rio, as questões de sentimentos são muito bem explorados, em A Natureza da Mordida, eu acho que o sentimento mais aflorado, melhor, mais abordado aqui, não seria nenhum sentimento, na verdade. Ou sim. Agora eu não sei. Mas o tema, eu acho que principal que eu posso colocar aqui, que é abordado em A Natureza da Mordida, é a questão do abandono. Como a gente tem duas personagens, a Carla traz pra gente duas questões, uma um pouco parecida com... na verdade, as duas muito parecidas umas com as outras, na questão de abandono. Mas em uma das personagens, sem dar spoiler novamente, mas uma das personagens, ela vivencia o abandono e abandona. A outra, ela só... Não, na verdade, as duas, pensando pelo lado bom. Pelo lado bom, eu acho. Ele é mau e cruel. Mas pensando pro outro lado. É porque uma, como é que eu posso colocar? Uma literalmente é abandonada e sem perceber acaba abandonando, sabe? Já a outra é abandonada meio que indiretamente, mas abandona literalmente. Então, essas consequências dessas escolhas de abandonar e ser abandonada é bem refletida nesse livro, é muito intenso. Então eu tiro para mim, né, a conclusão que eu cheguei com o final desse livro é que literalmente A Natureza da Mordida é o quanto é a dor do abandono. Essa mordida como se fosse o abandono, a dor do abandono, sabe? Eu consegui assimilar muito. Se não foi isso, desculpa, Carla, mas eu li esse livro e entendi desse jeito. Mas é aqueles ditados. Sabe como é que o mundo tá? Então, uma última observação com relação às personagens. É aquele velho ditado, aquela velha coisa que todo mundo já ouviu falar. Aconteceu uma coisa? Aconteceu. Você pode fazer alguma coisa para mudar isso? Pode. Você vai fazer? Como que você vai fazer? Aconteceu, mas eu não sei como é que eu vou fazer. E aí?
Vai ficar parado? Vai fazer a mesma coisa? Não vai? Porque, num determinado momento, a Bia, ela acaba acontecendo uma coisa com ela que ela é confrontada. Quando ela é confrontada, na verdade, por tudo que ela fez, ela é confrontada por ela mesma. Ela escreveu como se fosse um livro mesmo, mas não está em formato de livro, né? Seria um manuscrito de todo o passado dela. Então, quando a Olivia, inclusive a Olivia que lê o manuscrito da Bia, contando da própria Bia, falando do passado dela, do que ela viveu e tal, a gente vê que o confronto do seu eu do passado com o seu eu do presente, que não tem como você fugir. Então, isso acaba também refletindo na decisão da Olivia de correr atrás de tanto da pessoa que abandonou ela, quanto da pessoa que ela abandonou. E o final também pegou. Também pesou um pouquinho pra mim. Mas não tira o mérito de toda a narração. Como eu disse, ele só tá em segundo lugar pra mim, na verdade, é por conta dessa questão de informação. Eu achei que o livro precisou de muita informação para poder aproximar e depois explodir. Eu acho que não precisava de tanto, mas ao mesmo tempo eu entendo que foi necessário. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? Em terceiro lugar, eu coloquei Véspera. Véspera foi lançado no mesmo ano, na verdade, que Tudo é Rio, 2021. Só que, se eu não me engano, deixa eu até dar uma colinha aqui. No caso, Tudo é Rio foi lançado no primeiro semestre. No início do ano de 2021 e Véspera foi lançada no final do mesmo ano. E assim, eu já adianto pra vocês, pra todo mundo que leu Véspera e ama Véspera e não tá entendendo por que eu coloquei Véspera em terceiro lugar, que o motivo dele estar em terceiro lugar não é por conta da escrita, e eu vou explicar pra vocês o porquê. Pra quem não conhece Véspera, ou pra quem nunca nem ouviu falar de como é escrito Véspera, esse livro ele traz 2 linhas do tempo, só que contadas de um modo totalmente diferente, pelo menos diferente de tudo que eu já vi. Porque aqui, no caso, uma linha do tempo é contada, vamos colocar assim, da infância até a vida adulta dos personagens, e a outra é contada do presente ao passado, sabe? Uma faz um caminho, outra faz um caminho inverso. Só que são 2 histórias diferentes. São 2 mães, no caso. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Então, de um lado, a gente tem a linha do tempo de uma mãe que tá enjoada. Não vou dizer enjoada, mas tá com raiva do marido por causa do descaso dele com ela, do casamento. Ela simplesmente surta. Essa mãe, ela pega o filho, sai com ele de carro para poder levar ele para a escola. Num determinado ponto na rua, agora eu não me lembro se fala qual cidade que é, mas se eu não me engano é no Rio de Janeiro. Eu pensei, quando eu li eu associei ao Rio, então não sei se realmente é narrado como Rio de Janeiro, tá? Então vamos supor que seja no Rio de Janeiro. Mas ela simplesmente para numa rua, desce com o menino do carro, entra no carro e vai embora. Sim, ela abandona o filho no meio da rua assim do nada. Passada. Foi. Gente, não sabia disso não. Foi. Só que aí bate o arrependimento nela, né? Bate um momento de lucidez, eu acho que eu posso colocar assim, né? Porque que mãe ia fazer isso em sã consciência, abandonar o filho assim na rua, do nada, sem motivo algum? O moleque, se eu não me engano, o menino devia ter uns 6, 7 anos, sabe? Uma criança, praticamente. Aí ela dá a volta no quarteirão pra poder, porque não, tipo assim, não tem como ela dar a volta ali na rua, na hora, né? Ela dá a volta, só que quando ela vai procurar o filho no mesmo lugar que ela deixou, o menino não tá lá, ele desapareceu. E na outra linha do tempo a gente tem uma mãe muito católica, muito rigorosa, muito rígida com as próprias coisas, um marido alcoólatra, e no caso eles começam no casamento, né? É narrado o casamento deles. Eles começam a brigar, a discutir por conta da bebida do marido e tal. A mulher fazendo muita oração pro marido poder largar o álcool e tal. Eles acabam tendo 2 filhos gêmeos.
ela engravida de gêmeos, e o marido tem uma brilhante ideia de, na hora de registrar os meninos, com o nome de Caim e Abel. Então, assim, os dois pontos, as duas linhas de narrativa são muito boas, são muito intensas. A história de vida dessas mães, o passado, né, de uma que é contada de frente para trás, no caso, né, de linha de tempo normal, cronologicamente falando, é muito bem escrita. A outra também, que busca os motivos de todo esse surto dela e tal, mostrando de frente para trás, mostrando o dia dela antes dela abandonar o filho, como é que foi e tal, o que ela estava passando antes. É tudo muito bem escrito, é fluido. A Carla, nesse livro aqui, eu vi que ela conseguiu... Nossa, muito bem feito. O clímax, ela quebra o clímax justamente no ponto certo. Aí quando você vira a página, já não tá mais naquela linha do tempo, tá na linha do tempo de outra mãe. Você fica assim, não acredito que ela vai me fazer isso. Aí você acaba de terminar essa linha do tempo com outro clímax, aí você lembra do clímax da antiga, então você fica frenético. Eu fiquei doido com esse livro por causa desses cortes, desses clímax, sabe? Eu fiquei muito intenso com isso. Eu também. E apesar de todos esses clímax e tal, ele é um livro denso, contando as histórias dessas mães, os traumas, né? Porque você pensa, uma mãe que tá com um monte de crise no casamento tal e abandona o filho. Você pensa, a que ponto essa mulher deve ter chegado para poder tomar essa decisão? Melhor, para tomar essa decisão não, né? Para fazer isso, no caso é impulso. E da outra mãe que vê os dois filhos gêmeos, assim como... Se bem que agora eu não sei. Não, acho que Caim e Abel não eram gêmeos não, né? Não sei. Bom, vamos supor que não. Mas... que eu não faço a mínima ideia, gente, desculpa. Mas a mãe ter dois filhos ali e tal, e ver que eles são diferentes, e ela não querendo que eles sejam diferentes, com medo de refletir, que o nome reflita na personalidade deles e tal. Então, assim, como os outros dois livros da Carla, são livros pesados. Véspera também tem essa carga pesada, principalmente essa carga de mãe. Para a gravação. Então, assim, apesar dos clímax muito bem colocados, da história ser fluida e tal, eu, Mark, vou dizer que eu não tive uma experiência completa com Véspera. Não no sentido de abandonar o livro. Não, eu li ele todo. Como no início do livro é só citado o nome melhor, não é citado o nome da primeira mãe. Então, eu fiquei pensando, será que é alguma das outras personagens, alguma outra mãe que vai aparecer nessa segunda história que é contada, que essa sim tinha o nome dos personagens, né? Então, quando eu entendi quem era essa mãe que abandonou o filho, as duas histórias, né, começaram a se encaixar, começaram a se entrelaçar bem no meio do livro. Então, é interessante ver essas duas linhas do tempo, como uma está andando de trás para frente, outra de frente para trás, se colidirem. É interessante. Eu não vou dizer que eu entendi, no caso, os motivos dessa mãe ter abandonado o filho, porque isso não tem cabimento. Mas eu digo que eu entendi as mágoas dessa mãe. É muito bem descrito, é muito bem colocado em Véspera. Quanto à outra mãe, o medo da outra mãe, tanto pelo nome dos filhos, né? Tem alguma relação bíblica e tal, mas também é narrado pra gente no contexto de estudos, no contexto de como a vida colocou os dois em caminhos diferentes, né? Principalmente em questão de estudo, né? Começou bem lá atrás. Então, é também bem narrado, é bem colocado, a vida dos dois irmãos e tal. Só que... E o final? Eu não sei se a intenção era deixar um final aberto, mas pra mim, Véspera, depois ele há essa colisão das duas histórias, ao entendimento das mágoas e dos temores das duas mães, uma depois de ter abandonado o filho e tal, então tem as consequências e tudo mais. Só que eu fiquei pensando muito nesse final. Eu sei que o final é um final aberto, não é um final
que vai te colocar ali a par de tudo, mas eu fiquei, sabe, meio achando um pouco estranho. Eu esqueci de falar também. Eu sei que a história, no caso, é muito bem descrita, é muito bem colocada a vida das duas mães, mas também dos pais das duas crianças também é bem colocado. Na verdade, a do pai da mãe que abandona o filho é mais colocado os motivos, entre aspas, que levou ele a tratar a mulher do jeito que ele tratou. Então a gente entende o lado da história dele. Não que eu queira passar pano pra ele, mas na questão de como funciona a cabeça dele, sabe? Eu consegui entender bem isso no livro. E tanto que eu também consegui entender bem a cabeça do pai dos gêmeos, que no caso ele se vê numa questão de arrependimento, né, por ter colocado os filhos nessa sinuca de bico, eu acho que posso colocar assim. Mas volta a repetir, o final de Véspera é o final aberto. Eu não sou fã de finais abertos. Tipo assim, você quer botar um final aberto? Pelo menos me dá alguma noção do que pensar, ou pelo menos 2 ou 3 noções do que pensar desse final. Em Véspera, o final, além de ser aberto, ele é totalmente enigmático, não te dá margem para pensar nada. Você fica mais confuso do que tudo. Então, infelizmente, por isso que eu digo, eu tive uma experiência incompleta com Véspera e acabou ficando no meu 3º lugar. Que tristeza. Então é isso, gente. Esse foi o meu top 3, Carla Madeira, com Tudo é Rio em primeiro lugar, A Natureza da Mordida em segundo lugar e Véspera em terceiro lugar. Eu vou fazer mais vídeos com esse formato, top 3 autores. Vou procurar agora com autores que já tenham lançado mais livros e que eu já tenha lido mais livros do que só 3. Mas aqui da Carla eu li 3 livros, a Carla só tem até então publicado 3 livros. Se ela publicar mais livros, com certeza eu vou procurar, eu vou tentar achar um cupomzinho de desconto ali e vou comprar para mim ler. Mas eu tenho uma breve noção de quais outros autores eu pretendo fazer esse ranking, né, de top 3. Deixa aqui nos comentários quais que vocês acham que ou melhor, uma dica, né, de quais autores eu posso colocar e qual você acha que vai ser o próximo. Tendo dito isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Eu falo pra você, você vai ser bastante criticada pelo Brasil inteiro, hein?